pode começar? Sobre a proteção de Deus em nome do povo itauense, após conferir o quórum, declara aberta a presenciação, estando presentes os vereadores Giovano Santos, Fabiano Gomes de Lima e Maria Helena Faria. Fabiano, faz a menção. Nessa tarde, queria agradecer a todos, a comissão, o presidente Maria Helena, demais colegas, funcionários da casa e a todos aí que vão acompanhar a gente pelas redes sociais. Peço a direção de Deus nesse dia, nessa tarde, que nós venhamos aqui resolver assuntos pertinentes ao nosso município e que Deus esteja em nossos corações, fazendo com que nós tenhamos uma decisão certa, sábia. E eu te agradeço, Senhor, te louvo por todos esses dias. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. O primeiro que nós vamos discutir é o parecer acerca do projeto de lei número 32 e 33 de 2021, que autorizam a abertura de crédito especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Trata da APAI e da AMER. E depois vai ser a leitura da petição do ex-prefeito senhor Antônio Gomes Sintra, referente ao julgamento das contas do exercício financeiro de 2017. A ordem do dia. Conferido o quórum, coloque em única discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente aos projetos de lei número 32 e 33, que autoriza a abertura de crédito especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Ele trata da APAI e da AMER. Então, eu vou primeiro solicitar a leitura do parecer do ex-prefeito Antônio Gomes Sintra, essa petição, do ex-prefeito Antônio Gomes Sintra, referente ao julgamento de contas, e depois eu abro a discussão também sobre o parecer da abertura de crédito. Jair, você faz favor de fazer a leitura? Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Processo de prestação de conta anual 1047-133, 20/2017. Como Sintra, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade, devidamente qualificado nos autos, bem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar pedido de suspensão e coloreamento do julgamento de contas do exercício financeiro de 2017. Em razão de estar tramitando perante o Tribunal Eclesiástico de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido para constituição no trânsito em julgado do parecer prévio e pedido de reabertura do prazo para reposição de pedido de reexame, auto dos números 11.02.197, em razão do interessado, ora peticionante, não ter sido intimado pessoalmente ou por via postal do mesmo, sendo tolhido o seu direito ao reexame do referido parecer prévio perante a Corte de Contas. O interessado no Gomes Sintra foi citado pessoalmente em 9 de julho de 2019 acerca da existência do procedimento de prestação de contas, referente às contas do exercício financeiro de 2017, sendo intimado pessoalmente para a apresentação de defesa, conforme aviso de recebimento em anexo. Conforme se sabe, o artigo 183, parágrafo 1 do regimento do Tribunal de Contas, define que a defesa pode ser exercida diretamente pela parte ou procurador constituído. Dessa forma, a constituição de advogado para realizar a defesa técnica da parte é facultativa. No caso em que o interessado, o Sintra optou por se defender pessoalmente, não tendo constituído advogado para realizar sua defesa. A defesa foi juntada ao processo em 26 de agosto de 2019, sendo elaborada e assinada pelo próprio interessado em anexo. Após a apresentação da defesa, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, em julgamento datado de 20 de outubro de 2020, não acolheu os argumentos apresentados pelo interessado e expediu parecer prévio para a definição das contas referentes ao exercício financeiro de 2017.
Ocorre que não houve intimação pessoal do público no centro acerca da data do julgamento, da expedição do parecer prévio e nem do seu teor. Houve somente publicação do parecer prévio no Diário Oficial de Contas, desobedecendo ao que determina o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que diz: após a emissão do parecer prévio, o prefeito responsável pelas contas será intimado da deliberação. Transferido o prazo para a interposição de pedido de reexame, o presidente do colegiado, que houver emitido o parecer, 1. Encaminhará à Câmara Municipal e ao prefeito o parecer prévio emitido, acompanhado do relatório da unidade técnica competente. 2. Determinará a publicação do evento do parecer prévio no Diário Oficial de Contas e de seu inteiro teor no portal do Tribunal da Internet. O dispositivo regimental solicitado determina que o prefeito responsável pelas contas será intimado da deliberação e somente depois de transcorrido o prazo para a interposição de pedido de reexame é que haverá a publicação da emenda e do inteiro teor do parecer prévio no Diário Oficial. Logo, a publicação antecipada do parecer prévio no Diário Oficial, imediatamente após a expedição, não é suficiente para intimar o prefeito responsável, a fim de oportunizar a ele a interposição do pedido de reexame. Ainda mais que este prefeito optou por se defender pessoalmente, sem a contribuição do advogado. Logo, a certificação do trânsito julgado é nula, pois o interessado não foi intimado pelo tribunal, pessoalmente ou por via postal, acerca do parecer prévio, não tendo sido dada a ele a oportunidade de repor o pedido de reexame. A jurisprudência para caminha nesse sentido, conforme se verifica nos julgados exemplificativos que seguem. Eu vou pular esses exemplos, tá? São bastante extensos. O interessado que peticiona somente ficou sabendo da expedição do parecer prévio e ser teor ao ser notificado pela Câmara Municipal de Estados Unidos para se defender no procedimento instaurado perante o Poder Legislativo Municipal. Caso o pedido de desconstituição do trânsito em julgado seja punido, a reabertura do prazo para interposição do pedido de reexame perante o TCE pode levar ao reinício do procedimento de julgamento das contas instauradas pela Câmara Municipal de Estados Unidos, fazendo com que todos os atos praticados pela Câmara sejam nulos. Diante do exposto, para evitar esse socorro, peço que seja realizada a suspensão do procedimento de julgamento das contas instauradas por essa Câmara Municipal até o julgamento do pedido de desconstituição do trânsito em julgado, com renovação do prazo de defesa após o período de suspensão. No entanto, caso este não seja o entendimento, requer sejam concedidos mais 30 dias para a apresentação de defesa perante a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo este suficiente para que seja apreciado o pedido de desconstituição de trânsito em julgado distribuído sobre o processo dos autos 11.02.197. Termos em que pede requerimento da Minas, 14 de junho de 2021, com a lei do homicídio. Pode repetir essa sentença? Comissão de Finanças e Orçamento, matérias, projetos de lei 3233/21, que autoriza a abertura de crédito especial na lei número 1096, que estima a receita de despesas do município de Estados Unidos para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, da PAI e da MEI. Relatora Maria Helena Tadeia. As matérias em liga que estão de acordo com a legislação pertinente. Os projetos de lei analisados se justificam, pois versam sobre a abertura de crédito adicional no orçamento vigente para possibilitar a correção e operação de dotações orçamentárias visando a obras de construção da PAI, através de contribuição e não mais como suspensão. E também para a MEC, visando substituir a dotação de acordo com a nova natureza jurídica da associação. Nestes termos, sob a aprovação, venho oferecer, salvo de aviso, sala de sessões em 16 de junho de 2021, Maria Helena Tadeia Flávia, relatora presidente. Conferido o plano, coloco em única discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente aos projetos de lei 32 e 33 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caldinas para exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, se trata da PAI e da AMU. Então, no caso, o que foi solicitado pelo Executivo é simplesmente a troca. No parecer dado em relação à PAI iria receber uma subvenção. E a Prefeitura, ao invés de passar a subvenção, ela vai passar uma contribuição. A PAI todos sabem o trabalho mínimo que as APAIs fazem
Saúl está precisando de ajuda. Ela não mais paga aluguel, porque o município está cedendo um local para ela estar funcionando, né? Mas ela precisa de terminar a obra da PAI, né? Onde vai ser a sede da PAI. E essa contribuição seria para poder ser empregada na sede da PAI. O da MEG é porque a MEG receberia a subvenção e agora, né, essa solicitação foi para ser ao invés de subvenção, ser ao invés de rateio. Então, é isso, essa alteração que foi solicitada pelo Executivo. Coloque em única votação o parecer acerca do projeto de lei número 32 e 33. Eu aprovo o projeto de lei. Fabiano. Estou pela aprovação também. Giovana. Aprovo também o projeto. Antes de discutirmos a petição do ex-prefeito Ronildo Monsina, eu peço a assessoria legislativa e jurídica da Casa para participar conosco na análise desse pedido. Já foi discutido, né? A gente já discutiu, você já está com um acordo? Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Fábio, que está aqui conosco. Né? Também agradecer a presença do Peteco, eu agradeço por estar aqui transmitindo a reunião e dando direito. Obrigada, gente. Bom, eu coloco em discussão a petição do ex-prefeito Ronildo Monsina referente ao julgamento das contas do exercício financeiro de 2017. Boa tarde a todos, mais uma vez. Gostaria de passar para a população, antes de iniciar todo esse processo, lógico que a gente teve assessoria jurídica para falar de conformidade com a legalidade dos prazos. Vendo que hoje não é possível fazer desconstituição do gasto pelo Legislativo, e também seria, eu acredito que seria inviável os 30 dias, né, pelo prazo dos 30 dias, pelo trânsito normal da casa, eu acredito que seria um pouco difícil, né, de acatar também os 30 dias pelo prazo, mas seria uma vontade grande de dar essa oportunidade, um prazo maior, para que tramite todo o caso no Tribunal de Contas, na qual o senhor Ronildo Monsina entrou com a petição de revisão do processo, né? Então, mas vendo essas possibilidades na casa, acredito que é bem difícil a gente aceitar esses 30 dias. Primeiro que sim, eu penso que às vezes a gente faz as coisas e depende exclusivamente da gente. Aqui não tem perseguição nenhuma, e a gente está seguindo o que manda a lei. Se outras vezes foram feitos de outra forma, né? Não é por isso que a gente pensa em fazer. Então, a gente está trabalhando de acordo com o que manda a lei com relação aos prazos. Vou deixar bem claro isso, que não há nenhuma perseguição com ninguém. A gente vai fazer o que realmente manda a lei. Se fosse possível fazer todo o trâmite da casa, respeitando esses prazos, e daria os 30 dias, seria um viável, né, que a pessoa, que o senhor Ronildo pede. Mas, vendo o cronograma de datas, a gente vê assim, uma impossibilidade disso acontecer. Né? Visto que todo o trânsito normal da casa pode ter alguma dificuldade no longo da tarefa. Então, eu gostaria que o presidente falasse a respeito. A nossa maior preocupação é ser, acima de tudo, justo e obedecer aos princípios legais. O ex-prefeito Ronildo Monsina, o que ele alega nessa petição dele é que ele não foi notificado pelo Tribunal de Contas, que ele foi saber do processo somente depois que esta casa, que a Câmara Municipal notificou.
Quando nós notificamos ele, foi porque nós fomos notificados pelo Tribunal de Contas. Todo o trâmite regimental de uma prestação de contas, ele se dá porque foi negado pelo Tribunal de Contas e o próprio Tribunal de Contas notifica a Câmara. De acordo com a Lei Complementar Estadual número 102, o prazo começa a ser contado a partir do recebimento da entrada da AR no Tribunal de Contas, que foi no dia 31 de maio de 2021. Isso, os servidores da casa já ligou no Tribunal de Contas, está tudo documentado lá, e eles nos informaram. A Câmara tem 120 dias para julgar a partir da juntada do AR aos aceitos do Tribunal de Contas. Então, assim, o prazo de julgamento pela Câmara, a votação em plenário, tem que todo o trâmite ser até o dia 28 de setembro de 2021. Se a gente estender muito esses prazos, nós vamos prejudicar os nossos colegas vereadores. Porque, a partir de 7 dias para fazer a sustentação, no caso, o ex-prefeito tem, além desse prazo de 30 dias que foi dado a ele, e que agora ele pediu a prorrogação, também desse prazo, que vai esgotar, se eu não estiver enganado, dia 19, né? Ele tem 7 dias para fazer a sustentação oral. E algum vereador pedir informação tem 15 dias para a nossa comissão responder. 20 dias para o relator, Fabiano Gomes de Lima, apresentar o relatório. 15 dias para votar o relatório. Se caso o relatório for rejeitado, tem mais 10 dias de prazo para novo relatório. E 48 horas para implementar. A presidente, depois disso tudo, ela ainda tem 5 dias úteis para comunicar ao ex-prefeito sobre a votação da prestação de contas. Então, assim, são prazos que a gente segue, que são prazos legais, e que a gente não pode deixar de pensar neles, e sem pensar também na posição do ex-prefeito, porque é uma pessoa que também merece ser defendida, ser colocada o que ele pensa, qual é o argumento dele, para ser tudo da maneira mais transparente e justa possível, que é o que todo mundo merece. Então, nós discutimos muito, discutimos com os servidores da casa, ligamos no Tribunal de Contas, procuramos saber todo o trâmite para ser o mais justo e transparente. E aí, para poder dar prazo nós pensamos no prazo de 10 dias, mas mesmo assim, para poder dar esse prazo de 10 dias, nós vamos ter que anular qualquer aplicação que vier de qualquer vereador, tipo pedido de vista. Nós vamos ter que, assim, já deixar combinado entre a gente que a gente não vai poder aceitar. O pedido de vista de outros colegas para poder conceder esse prazo de 10 dias ao ex-prefeito para ele fazer essa defesa, né? Apresentar essa sustentação. Porque senão, se nós ultrapassarmos esse prazo de 120 dias, nós vamos pagar uma multa de R$ 17.500 conforme o inciso 9, artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008. E assim, a suspensão, como ele pediu também, ela não pode ser acatada porque existe um prazo legal determinado por lei. E possivelmente não tem como a gente fazer essa suspensão. Então, assim, entre nós conversamos e nós vamos dar o prazo de 10 dias para o ex-prefeito a partir do dia 19, que seria o último dia de prazo. Segunda, aí como dia 19 não é dia último, né? É da sábado, né? Então, conta a partir do dia 21. Então, a partir do dia 21, nós vamos dar 10 dias de prazo.
Eu solicito à Secretaria da Casa que faça as devidas comunicações e encaminhamento das matérias lá tratadas. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Tal de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.